Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, primeiramente, ao convite. Eu gostaria de fazer a saudação à, à presidência da Câmara, na pessoa do seu presidente, Bertolino Júnior. Gostaria de agradecer a todos aqui pela fala. E, para mim, é muito gratificante estar nesse momento, porque me sinto também como parte de Valença, né? Por estar aqui, viver e desfrutar dessa cidade. Então, poder dar essa contribuição para um espaço como Valença é muito significativo para mim. E trazer aqui, quem sabe, um olhar, na verdade, como advogado, como professor da área do direito, eu acho que se espera muito que eu venha trazer contribuições na área jurídica. Algumas contribuições aqui foram trazidas, são muito importantes. Os professores que me antecederam falaram brilhantemente aqui sobre o que a gente deve compreender, que vem a ser essa busca pela defesa do patrimônio. Quais são os patrimônios de Valença? É importante que a gente tenha em mente que Valença tem patrimônio material. Valença tem patrimônio material, tem prédios, tem estrutura, e Valença também tem patrimônios imateriais. E eu passo, todos os dias que passo por Valença, eu olho a cidade como é e fico pensando como ela também poderia ser. Porque Valença é uma das cidades mais belas que eu já conheci. Mas, assim como tem no hino da minha terra natal, que é Feira de Santana tem uma parte do hino que diz o seguinte: descuidosa de sua beleza. Às vezes é assim que eu vejo Valença. E essa discussão aqui é importante porque a gente precisa cuidar daquilo que nós temos. Então, inicialmente, eu gostaria só de complementar a fala de tudo que já foi dito aqui, para não ser repetitivo, e lembrar que é importante que se discuta essa lei, esse patrimônio, mas não somente para a gente pensar em tombamentos, somente pensar em tombamentos de prédio. Essa questão é muito mais ampla. Como o professor falou, a gente precisa pensar em formas também que assegurem essa autonomia, essa manutenção constante. É uma política também que deve ser pensada, como, por exemplo, uma questão administrativa. Muitas vezes você pega um prédio, o prédio está acabando, às vezes o município ele tem uma secretaria que é alugada. Por que não ocupar e priorizar prédios que já estão em decadência e para o patrimônio ser preservado? Então, esse é um dos questionamentos que eu faço. Por que a gente não pode pensar nesses espaços? Valença é um local que tem uma área de preservação ambiental muito, muito grande, mesmo que ainda não seja considerado APA. Tem parques que cidades gastariam fortunas para construir. A gente tem isso aqui no meio da cidade. Perto do IF Baiano, temos espaço, ali nas proximidades da Graça. Então é importante também pensarmos nisso. Não só o patrimônio construído, mas e o patrimônio natural que Valença tem? Essa política, ela precisa pensar em todas as estruturas, não somente na estrutura física, mas também na estrutura ambiental, na estrutura imaterial. Vamos criar um espaço para o desenvolvimento da cultura da cidade? Será que Valença pode ter um centro para que venha mostrar para a Bahia a sua gastronomia, a sua cultura, o que se pratica aqui? Isso tudo é importante. Eu vejo em outras cidades, como, por exemplo, Curitiba, tem um mercado municipal em que se vende frutas, né, e vários artesanatos locais. Valença, eu sinto ao dizer isso, mas sempre que encontro alguém eu falo, Valença, até hoje, é a única cidade do litoral da Bahia que eu não vejo nada no centro de Valença dizendo eu amo Valença. A gente vê em Morro, a gente vê no Guaibim, mas no centro de Valença nós não temos. Então é preciso ter uma identidade com Valença para que Valença ela possa compreender todo o seu potencial turístico. E isso também passa pela, como eu falei, a revitalização de espaços, e é preciso pensar esse projeto de defesa do patrimônio associado também com um projeto de mobilidade urbana. Às vezes nós temos prédios que são difíceis de terem acesso, porque as vias de Valença ou são muito estreitas, ou dá dificuldade para a mobilidade. Então, muitas vezes o turista ele vem de um outro local
e encontra dificuldade de ir em um determinado espaço, ele não irá. Ele não irá. Então, Valência precisa pensar também num plano de mobilidade associado à questão do patrimônio e associado ao seu turismo. Então, são várias questões que precisam ser pensadas. Essa ideia de transformar a política patrimonial de Valência, só gostaria de dizer que é uma ideia que precisa ser mais ampla. Ela precisa não pensar somente em prédios, precisa pensar em toda a estrutura, todo o patrimônio material e imaterial que Valência tem e que precisa ser revitalizado, resgatado e preservado por todos nós. Então, eu agradeço a fala e é essa minha pequena contribuição aqui a esse riquíssimo debate. Obrigado, professor.